Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar a parte 2 do assunto faseamento de vendas. No primeiro vídeo eu expliquei o que é o faseamento de vendas, como ele pode ser calculado, então ele pode ser calculado semanal, quinzenal ou decêndio, né? Que seria dividir o mês em 3, que é o volume que eu vendo todos os meses. E para alguns negócios ele é mais agressivo, ele tem uma concentração no final do mês maior, né? Eu falei também o que ele acarreta. Normalmente eu tenho aí uma parada de fábrica por falta de espaço, ou eu vou contratar armazenagem externa. Basicamente é isso. Nessa segunda parte, eu vou dividir ela em dois momentos. O primeiro, eu preciso levantar, calcular meu faseamento e saber se ele é um problema para mim. Então eu preciso calcular, eu preciso saber se ele traz algum prejuízo, né? Então como é que eu vou fazer? Eu vou calcular meu faseamento, eu vou ver se eu tenho custo extra de armazenagem, se eu tenho um custo maior de produção, né, visto que eu não cumpro o programa do mês. Então, quando eu não cumpro o meu programa de produção do mês, esses produtos que eu deixei de atender, em algum momento ele vai fazer falta para o meu faturamento. Eu tenho que levar tudo isso em consideração. Eu tenho um estoque de materiais. Se eu não produzo todos os meus produtos do mês, a matéria-prima chegou e eu não utilizei. Então, meu estoque de matéria-prima ele vai subir. Eu posso ter atraso de pedido por falta de estoque, né, que eu chamo aí de back order, backlog, aí, né, depende. E, dependendo do tipo de negócio, se eu estou falando de bens de consumo, eu tenho a ruptura real na ponta. Por exemplo, um cliente vai no supermercado comprar alguma coisa, se não tem, ele vai pegar outra marca, ele vai pegar o mais próximo ali do concorrente. Né? São poucos produtos e marcas que nós somos fiéis a ponto de até em outro lugar para comprar. Né? Na prática, se está fazendo uma compra, né, você vai e pega você sempre tem uma alternativa, né? E com tudo isso que eu falei, o que vai acontecer na prática no resultado da empresa? O CPV, que é o custo do produto vendido, ou o CMV, que é o custo do material vendido, né? Se a empresa não tem fábrica, ele vai aumentar, né? Ele vai aumentar bastante. Isso eu vou ter que fazer um repasse de preço e atrapalhar a minha demanda. E não adianta eu chegar para a área comercial e falar, viu, você precisa vender mais espaçado. Não é só isso, porque isso já é um comportamento natural dos clientes e já é um comportamento natural do mercado. Só que aí, eu levantando, qual que é a alternativa que eu tenho aqui? Eu tenho algumas alternativas. Então, um exemplo, eu levantei todos esses custos, né, que nós chamamos que são os penalties, né, os prejuízos que eu tenho, meus custos adicionais. Vamos dizer que no ano eu tenho 1 milhão de custos adicionais causados por esse faseamento concentrado aí, principalmente na última semana. Legal. O que eu posso fazer antes de eu abordar e tentar mudar o comportamento do meu cliente? Eu tenho algumas alternativas. Então, aquelas empresas que têm mais de um centro de distribuição, normalmente você produz em alguns, nem tudo você produz em todas as fábricas, né? Eu tenho alguns centros de distribuição. Então, o que eu posso fazer? Na primeira quinzena do mês, eu posso priorizar o abastecimento. Eu tenho que priorizar o abastecimento desses CDs, que é os CDs que estão mais longe da fábrica, né? Então, com isso, eu produzo e vou jogando o produto para fora e não vou colapsando ali, por exemplo, a matriz. A segunda alternativa são as empresas que trabalham com comércio exterior, com exportação. Se o volume for muito pequenininho, não vai funcionar bem, mas se eu tenho um volume de acima de 10%, 20%, eu também posso priorizar o faturamento da exportação sempre na primeira quinzena, na primeira semana, na primeira e na segunda semana. Então isso vai ajudar a escoar os produtos e ter mais espaço no CD, para os produtos que são vendidos localmente, né? Essas são as duas alternativas sem eu abordar a área comercial. E a terceira alternativa, eu já vou precisar abordar a área comercial, né? Normalmente a gente abre aí um PDCA, né, para fazer uma análise, porque eu tenho que ser muito cirúrgico. Eu tenho que pegar ali os maiores clientes, né, que compram bastante, e eu tenho que interferir no comportamento de venda dele, tá? Só que eu vou ter que ir com uma contrapartida. Eu não posso simplesmente chegar ali para o cliente e falar, viu, ao invés de você comprar para eu te entregar na última semana ou na primeira semana, dá para você antecipar uma semana ou 2 semanas os seus pedidos? Ele vai falar, não, porque para mim é melhor desse jeito, é o cliente que define como ele quer comprar. Agora, se eu pegar aquele impacto que eu comentei, que eu informei aqui de R$1 milhão, eu pegar 20% e aplicar numa verba comercial, que é o quê? Aplicar no preço, no incentivo para aquele cliente. Se eu falar para ele, ó, se você antecipar seus pedidos 1 semana, 2 semanas, eu consigo te dar R$200 mil de verbas, por exemplo, tá?
com certeza ele vai aceitar. E mesmo assim vai levar uns 2, 3 meses para acertar esses pedidos, né? Então a última alternativa é eu tirar dinheiro, né? E colocar. Então eu tento acertar aí a minha transferências, né? O meu DRP, a minha transferência entre CDs, a minha exportação e por último, né? Se não der certo essas duas primeiras alternativas, a terceira alternativa eu vou realmente abordar alguns clientes-chave que compram bastante de mim, vou colocar uma verba lá para ele poder antecipar os seus pedidos ou postergar, né? Pegar uma semana antes, mas normalmente uma semana depois, mas normalmente ele vai antecipar, ele não vai colocar uma semana depois, porque ele precisa do produto naquela semana que seria a semana depois, né? Mas para ele é muito interessante, principalmente quando a gente fala de bens de consumo, a margem é muito apertada, então qualquer verba adicional que eu colocar ali, eles vão aceitar. E detalhe, se eu tenho um pênalti, né? Se eu tenho um custo adicional de R$1 milhão, eu vou tirar R$200 mil daquilo ali e vou reduzir no mínimo 50% ou mais. Então o saving dessa conta, ele é certo. Basta a gente abrir ali um PDCA e fazer os cálculos, tá? Que vai dar muito bom. Então esse foi o assunto do faseamento. Espero que tenha ajudado vocês aí para quem está passando por esse assunto aí de faseamento.